Pessoal, boa tarde para quem está chegando agora. E a Adriana é uma querida amiga, a gente se conhece há um bom tempo já. Eu entrevistei ela para o livro Humanos de Negócios. Para quem não conhece, é um livro que vai ser lançado esse ano. A ideia do projeto é contar a história de pessoas inspiradoras que estão ajudando a transformar a sociedade, o capitalismo, trazendo uma visão de transformação, de indignação, de batalha, de luta, de não aceitar, né, esse o que a gente chama do status quo. E eu acho que a gente precisa colocar luz no trabalho dessas pessoas. E não ficar sempre com as mesmas referências de líderes que a gente vê que é o empreendedor, o CEO, que está sempre, né, na capa das revistas, que é o cara que conseguiu muitas coisas, porque ele tem muitas coisas, né? Conseguiu construir uma empresa maior do mundo, tem um salário, um bônus enorme, e as pessoas são valorizadas por isso, e não é isso que a gente precisa. A gente está vendo, né, tanta coisa que está se transformando no mundo agora, a gente vai precisar ir para um outro lugar, né, de como organização em sociedade. E aí eu acho que as pessoas que podem nos liderar nesse caminho são os humanos e as humanas de negócios. E a Adriana, para mim, é uma referência incrível, uma pessoa que tem uma linda história, uma inspiração. Então, a ideia da gente fazer esse papo hoje aqui é para aprender um pouquinho mais com a Adriana e também saber o que está acontecendo, né? Para a gente tocar a base aí e saber como é que a gente pode aprender junto com tudo que está se passando nessa pandemia maluca aí. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Eu que agradeço o convite, assim. Acho que, de fato, a gente está vivendo um novo momento que exige muito de nós humanos, né? Exige muito das nossas subjetividades antes de qualquer coisa, sabe? Uhum. Exige muito da nossa força de vontade, da nossa capacidade de transformação. E aí eu queria te Da perguntar nossa para a gente começar. resiliência, né? Resiliência, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Queria te perguntar como é que você está sentindo aí, o que você está vendo nesses quase 2 meses de pandemia que a gente está passando aí. Já tem uma rotina dentro dessa pandemia, né? E eu queria saber como é que afetou o teu entorno, Adriana, as pessoas com quem você convive, os empreendedores, né? Família, enfim, pessoas que estão ao teu redor. Bom, assim, do ponto de vista da minha vida pessoal, assim, eu, enfim, tenho tentado me adaptar a esse novo contexto, né? Enfim, tenho trabalhado em casa, já vinha trabalhando em casa, tinha um costume já de trabalhar em casa e tenho uma filha, moro com a minha avó também, então eu cuido dela e cuido da minha filha. E a gente tem se adaptado, assim, tem uma complexidade, sabe, para poder lidar com o volume de coisas, com a urgência das coisas e manter o ritmo do trabalho. Do ponto de vista da feira, muito das coisas que a feira, né, que o Instituto Feira Preta, que o próprio Preta Hub faz, a gente tem uma jornada de quase 2 décadas e foi construído num contexto analógico, né? E agora que a gente está entrando para um contexto digital. O contexto digital não era uma premissa para a gente, assim, a nossa premissa era o encontro, era estar presencialmente com as pessoas. A feira é um espaço de encontro. O Afrolab, que a gente faz formação com as mulheres, é um espaço de encontro. Então, estou nesse momento de redesenhar como é que, da mesma forma que a gente tem falado com os pequenos, que os pequenos precisam se digitalizar, a feira em si, enquanto instituição, está passando por esse processo. Uhum, Mais especificamente com esse contexto do Covid, a gente tem. A feira está liderando 3 ações, está envolvida em 3 ações, focado em apoiar empreendedores. Um chama Latinidades Negras, e aí olhando mais especificamente para mulheres que são produtoras de conteúdo, e o Latinidades está sendo desenvolvido com o Instituto Afrolatinas. A gente abriu uma chamada, enfim, em 15 dias, menos de 15 dias de chamada, a gente recebeu mais de 1.400 inscrições, não só de todo o Brasil, mas também de 9 países da América Latina, de mulheres que compartilham muitas vezes dos mesmos processos de mulheres que vivem no Brasil, mulheres negras. E a gente uhum, vai apoiar essas mulheres com uma bolsa de R$ 500, elas vão produzir conteúdo e a gente vai disseminar esses conteúdos. Uma outra iniciativa chama o Fundo de Emergências Econômicas,
econômicas, que é um fundo criado para apoiar empreendedores especificamente com esse contexto do Covid, e a feira está com mais, junto com mais 6 organizações, junto com mais 5 organizações, a feira é a sexta, que é a Vale do Dendê em Salvador, a Favela em BH, a Agência Solano Trindade em São Paulo, junto com a Afrobusiness e o Instituto Afro-Latinas em Brasília. A gente já vinha de um processo de se unir e pensar de que forma que as 6 organizações que têm olhado para o tema de raça, gênero e periferia, como que a gente poderia criar alguma coisa que pudesse compartilhar de metodologias, de advocacy. E com essa história do Covid, a gente resolveu unir os esforços para criar um fundo para apoiar empreendedores. E hoje a gente está apoiando já empreendedores em quase todo o Brasil. Tem uma faixa específica, um recorte específico de mulheres de 50 até 100 anos, a mais velha tem 100 anos. Uau. E o que a gente tem feito de alguma forma, suportar o contexto que a gente está vivendo, alguma dessas pessoas que compartilham das nossas redes, né? Esse contexto do Covid, ele só tem mostrado o quanto o Brasil é desigual, assim. Quando então, você pega os indicadores... Eu queria muito saber, assim, de você, porque uma coisa são números, tá? Estatística, tantas pessoas entraram, fazem parte, tarará. Mas qual que é a realidade dessas pessoas? A gente vive... Não sei, parece que a gente está numa loucura, uma conversa de maluco, assim, que a gente só acompanha um monte de crise política que vai e vem, assim, e o fato é que as pessoas estão passando dificuldades enormes já, né? E eu queria que a gente conseguisse visualizar isso, pelo menos criar empatia, né? E saber que precisamos ajudar Sim. E se mobilizar de alguma maneira. A gente... Assim, não tem como olhar esse contexto de agora e não olhar para os indicadores que afetam, sobretudo, a população negra. Quem mais morre, os indicadores são os negros. O que tem ocorrido de processos de desemprego, eu participo de um grupo de WhatsApp que tem vários profissionais negros e todo dia um que coloca lá no grupo que foi demitido, né? E não tem como olhar se não olhar o contexto do passado, as histórias que faz a gente chegar até aqui hoje. A gente teve mais de 400 anos de escravidão, 132 anos pós-período da abolição. Esse contexto de Brasil colônia reflete no que a gente está vivendo agora do Covid. Por que mais pessoas negras morrem, entendeu? Quem está na linha de frente, as trabalhadoras domésticas, as pessoas que vivem em regiões periféricas não necessariamente têm saneamento básico. Você tem um raio-x de desigualdade que foi construído durante muitos anos e de forma institucionalizada, entendeu? E a gente, recentemente só, quando veio aquela informação que estava morrendo mais pessoas negras nos Estados Unidos, depois até a Folha soltou uma comunicação, soltou uma matéria falando de como isso tem atingido também os negros no Brasil. E a gente precisa olhar para isso e entender que todo aquele contexto reflete na situação que a gente vive hoje. Especificamente do empreendedor, a gente tem falado... sobretudo com mulheres negras, quando você pega os dados do Sebrae, na categoria microempreendedor individual, as mulheres negras são maioria, são as que estão empreendendo no Brasil durante muito tempo por essa lógica da necessidade. Quando a gente olha os empreendedores que a gente está apoiando, a gente está falando que não é repassar recurso para ajudar só o negócio, mas é para comprar comida, para comprar remédio, para, sabe, pessoas que estão sendo acometidas por um processo psíquico também, sabe, por uma fragilidade de saúde mental. Tem contextos seríssimos, assim, que tem acometido as pessoas nesse momento, que passa por uma questão de você ter grana ou não para comprar comida, o processo de endividamento, são pessoas que boa parte não tinham fundos de reserva, não estavam preparados para esse momento, e agora nesse contexto de que para seu negócio continuar existindo, você tem que ter minimamente o letramento digital e você tem que ir vender na internet. E, tipo, tem lugares que a gente está apoiando que, tipo, é uma antena para um município. Sabe assim? Que não tem infraestrutura tecnológica, não chegou ainda esse contexto digital. Então, o Brasil tem uma disparidade muito grande em relação aos contextos sociais, mas essa disparidade, essa desigualdade, ela está sendo construída durante muito tempo, e que agora ela toma uma forma, você consegue enxergar, palpar, entendeu?
É como se de uma hora para outra a gente conseguisse enxergar isso muito, muito claramente, né? Mas Sim. eu tenho dúvida se a gente consegue mesmo enxergar claramente, porque Uhum. o que a gente tem visto, assim, isso não aparece, de novo, né? É uma grande confusão a gente ficar vendo um monte de notícia, briga política, etc., que não está nos levando a lugar nenhum. Pelo contrário, o Brasil, tenho amigos fora do Brasil, sim, todos estão falando que a imagem do país está derretida lá. Inclusive, criaram um comitê agora para pensar na nova vacina, como é que vai funcionar, essas coisas. O Brasil não foi chamado, o Brasil virou um pária, né? A gente está sendo excluído das coisas, e isso está sendo notícia, e deveria ser notícia ao contrário, né? Possibilidades que a gente tem de ajudar, desenvolver, identificar oportunidades. Eu acho que tem um caminho nessa direção, é, porém, o que eu penso assim, eu tenho visto muitas empresas doarem, muita gente se mobilizando para fazer doações. Isso não vou desmerecer, de jeito nenhum, eu não sou maluco que vai dizer que não precisa fazer doação. Porém, o que está acontecendo é uma coisa muito pontual, isso não vai resolver o problema. Amanhã as pessoas vão voltar para a rua, na China o engarrafamento já está maior do que estava antes de Covid, isso vai acontecer no Brasil. Tudo que aconteceu nos outros lugares vai acontecer no Brasil, então isso vai acontecer. A vida vai voltar ao normal. E aí? Vai continuar concentrando renda, as empresas vão parar de doar porque fizeram uma doação pontual e a sociedade vai ter aprendido alguma coisa. O que você está pensando sobre esse momento, Adriano? Estou meio indignado aqui, né? Mas... Cara, eu tô pensando tanta coisa, assim, acho que eu sempre gosto, não quero só trazer eu enquanto uma profissional, mas eu enquanto pessoa, assim, né? O que está acontecendo comigo, assim, na minha vida, né? Quem é Adriana diante desse contexto e como é que eu saio diante disso? Tenho entrado muito em contato com as minhas subjetividades e o que eu quero, o que eu posso hoje, qual é o meu limite, o que eu consigo fazer hoje e como que eu quero me relacionar daqui para frente. E eu vejo um futuro que ele é mais humano, ele é mais da perspectiva coletiva, com senso de comunidade. A gente vê tudo isso que está acontecendo no governo agora, mas fora esse contexto, tem muitas coisas acontecendo, muitos apoios que estão rolando em territórios, muitas estratégias, design sendo desenvolvidos, tecnologias sociais sendo desenvolvidas nesses territórios que passam por mais contextos de vulnerabilidade, com esse senso de comunidade, sabe? Isso está muito mais aflorado. Agora, por outro lado, você tem as empresas que estão mais sensíveis agora em dar, tem umas que têm uma sensibilidade, tem outras que, tá, onde é que eu consigo colocar mais, maximizar mais a minha marca, né, dentro desse contexto, mas o que eu percebo é que a gente, sabe assim, tá meio que atirando para todos os lados e não tá parando e refletindo e estruturando, de fato, algo que seja estratégico e que, de fato, vai trazer impacto não só agora de tapar a fome agora, mas um pouco, pelo menos a curto prazo, médio prazo, porque uma coisa é eu entregar a cesta básica agora, mas daqui a um mês essas pessoas também vão continuar precisando de cestas básicas, daqui a 2 meses também, entendeu? Uhum. Então, eu vejo muito os apoios para chegar na ponta, mas quem está lá na ponta e sabe quem é a ponta para poder fazer esse processo, essa logística toda. Então, eu quero apoiar, olha, te dou aqui o dinheiro para você apoiar o Beltrano ou Fulano, mas eu pouco quero saber como é que está a sua conta na sua casa, se você está conseguindo pagar suas contas, entendeu? Então, eu olho para a ponta, mas não olho para os intermediários, para as lideranças locais. E aí, o que eu vejo é isso, tem uma falta de estratégia. E quando você vê a forma como o governo está se articulando, a sociedade civil, as empresas, meio que um carro desgovernado, cada um tacando para um lado. Obviamente, você tem algumas coisas que elas estão sendo coordenadas, mas ainda numa pequena escala. Numa grande escala, que é o que a gente precisa agora, numa grande escala e com um time mais rápido, ainda a gente ainda está tateando, não está sabendo muito como fazer. E eu acho que a gente precisa respirar, entender esse contexto para, de fato, a gente saber é como se a gente pudesse ter uma engrenagem, quais são as peças e qual é a função de cada peça para fazer essa engrenagem, de fato, ela funcionar e funcionar com efetividade, entendeu? Uhum. Mas isso é um contexto, mas por outro lado eu vejo que tem muitas coisas acontecendo também. O que a gente está precisando é a gente atuar mais em rede, atuar mais em colaboração para que de fato essas coisas sejam mais efetivas. E o que você tem visto que tá funcionando, assim, que te chama a atenção?
coisas novas que estão emergindo, porque eu também tenho essa percepção e eu vejo que está acontecendo. Mais uma vez, isso não é visível, né? Porque as pessoas estão organizadas em células, em vários lugares diferentes. Então, pessoas que circulam, como você, assim, são importantes para contar para a gente o que tá acontecendo. Cara, eu vou contar um dos. A feira também fez um processo de doação de cestas básicas, e nesse processo de cesta básica eu descobri algumas coisas, né? Tem uma Uhum, iniciativa que eu achei muito interessante de um cara chamado Dimas, que tem uma organização chamada Preto Império, é um negócio social que fica na Brasilândia, que é uma das regiões que mais está sendo afetada por essa história do uhum, Covid. A gente estava falando para falar sobre cesta básica, como é que ele estava fazendo esse processo de mobilização. Ele falou, Cedrana, aqui o que eu estou fazendo, eu estou em contato com uma organização chamada Pertim. Eles trazem para mim as cestas orgânicas, eu remunero eles por essa cesta e eu faço a distribuição na ponta. Ele teve a preocupação e a criticidade de não ir num grande mercado e fazer a compra e comprar com preço baixo, uma grande escala com preço menor. Mas assim, como que eu apoio quem está precisando comer, mas também o agricultor que está precisando vender, entendeu? Sabe esse pensamento de que como eu posso impactar cada vez mais, não só de tapar a fome, mas também ajudar quem está produzindo a comida em si, né? Uma uhum. outra iniciativa do Edson Leite, da gastronomia periférica, ele também estava fazendo o processo de doação, e aí eu estava entendendo com ele esse processo de logística, como é que ele estava fazendo, recebia, mas punha onde, não sei o quê. Ele começou a fazer um mapeamento de estacionamentos ociosos e foi criando um bolsão de espaços para receber armazenamento dessas cestas para fazer a distribuição nos territórios. Então, não era um carro que circulava toda a cidade para fazer a distribuição. Ele foi mapeando pontos centrais de acordo com cada região que estava precisando de alimento para poder fazer essa logística de distribuição. Ou seja, são pessoas que estão minimamente estruturando um pensamento e uma estratégia para poder que esse impacto seja efetivo, entendeu? Mais recentemente, eu estava vendo um pouco da iniciativa do governo de São Paulo junto, né, às doações das empresas e tudo mais. Tenho visto que eles têm feito alguma coisa. Agora, como que você olha para essas boas experiências e dá escala para elas? Tá, o que desse cara da Brasilândia que deu certo, que não é só uma organização, que talvez se eu mapear 10 organizações naquela região, a gente consiga fazer dessa forma. Então, eu vou conseguir atender a questão do alimento, mas eu vou conseguir também atender a questão da agricultura, né? Da agricultura familiar, de comprar do pequeno. São essas pequenas coisas que eu acho que vai fazer a gente conseguir, acho que viver por esse contexto, passar por esse contexto de uma maneira mais, caiu aqui meu computador, de uma maneira mais, sei lá, um pouco mais sadia, sabe? Com um pouco mais, com um pouco, com um mínimo de saúde mental, que eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Uhum. E você, bom, na sua vida, na sua história, você passou por vários momentos difíceis, né? E na história da Feira Preta também. É, o que esse aprendizado, né, desses, são quantos? 18 anos de Feira Preta? Quanto tempo? Esse ano 19, ano que vem a gente completa 20 anos. Tá. Nesses quase 20 anos de Feira Preta, assim, o que eles te trouxeram para esse momento agora? Porque você já passou por essas dificuldades, tipo, não saber se vai conseguir pagar a conta ou fazer uma feira, ficar devendo uma grana. E a vida segue, né? De alguma maneira você passou por isso, tá bem, é uma referência, é uma inspiração. Às vezes a gente olha para a capa da revista e não vê os tombos que a pessoa tomou no caminho, né? Então eu queria que você falasse um Sim. pouquinho desses tombos aí para a gente poder aprender com isso e como é que isso está te ajudando agora, essa resiliência. Acho que essa palavra é boa para esse momento. Exatamente, eu ia falar isso agora, resiliência. Bom, durante essa jornada de 20 anos, foi uma jornada de muitos altos e baixos, assim, muitas coisas boas aconteceram, mas também muitos problemas aqui aconteceu na minha vida, de fato de endividamento, cara, nossa, muitas coisas, assim, de mudar de casa, de ficar sem grana, às vezes até para comer, assim, de pessoas me emprestar dinheiro para poder comer, sabe? Umas coisas muito nesse nível Uhum.
e eu vejo muitas pessoas acontecendo isso agora, sabe? O que eu aprendi, a lição número um foi que a gente precisa reconhecer que nesse momento a gente tem uma fragilidade mais subjetiva, mais de estar bem psiquicamente, e que em algum momento a gente vai precisar de ajuda, que alguém, a gente vai ter que deixar ser cuidado, entendeu? A gente vai ter que pedir ajuda e vai ter que deixar ser cuidado. Muitas pessoas cuidaram de mim durante esse processo, e nesse momento, quando eu estou olhando especificamente para essa questão do Covid, o que eu puder fazer, eu quero de alguma forma poder também contribuir com aquilo que eu também recebi. A segunda questão minimamente a gente, é clichê, mas eu acho que é importante a gente falar, a gente ter fé, sabe? Conectar com a nossa essência, acreditar que tudo isso vai passar, manter a perseverança para poder ter resiliência. Você não consegue desenvolver resiliência se você não tem fé, cara, em alguma coisa. E aí eu não tô falando fé, só a fé religiosa, eu tô falando a fé de você mesmo, entendeu? Porque nos momentos mais frágeis você se sente um fracassado. Eu me senti durante muitos processos uma fracassada, entendeu? E eu tive que voltar a ter fé em mim mesmo, até autoestima para eu poder sair dessas situações mais complexas. A terceira coisa poder trabalhar em rede, assim, Uhum. não dá para a gente poder sair desse contexto se não for junto com outras pessoas que ou que compartilham ou que podem ajudar nesse momento, entendeu? Cara, Uhum. agora o processo é de digitalização, eu não manjo nada de digitalização. Quem é que eu vou acionar que vai me ajudar eu colocar meu produto no Instagram para vender? Será que é a minha filha, que tem 15 anos, que passa o dia inteiro no Instagram, que vai me ajudar? Talvez seja ela que vai me ajudar, entendeu? Então, é um pouco olhar para as pessoas que estão próximas da gente, a gente conseguir pedir ajuda e passar por esse processo com outras pessoas, aprender com outras pessoas, né? Não inventar a roda, muitas coisas foram criadas, foram construídas, a gente não precisa criar coisas novas, a gente pode se associar com pessoas que já criaram coisas, que já passaram por experiências e que podem tirar um pouco desse contexto da gente de querer inventar ou construir coisas e sem saber e colher com pessoas que já passaram e que vai te eliminar um tempo aí de aprendizado, sabe? Eu acho que a maior lição que eu tiro disso tudo é poder estar num nível muito subjetivo, que é você com você mesmo, é você, o seu despertar interior para poder lidar com as questões. As dificuldades elas vão estar aí, mas o quanto você tem musculatura emocional para passar por todas elas, entendeu? E para você ter musculatura emocional é deixar ser cuidado, entender as suas fragilidades, assim, Uhum. falar, putz, hoje eu não tô bem, entendeu? Hoje eu não tô legal. Nesse momento agora de quarentena, eu sou mãe. Cara, é punk, é complexo demais. Tem dia que eu tô super produzindo, mas tem dia que eu não tô conseguindo fazer nada. E a criatividade, a produção, cara, não tem criatividade, não tem produção, e é isso, e tá tudo bem, entendeu? Uhum. Tá tudo certo, sabe? Mas para isso você precisa entender seus limites e respeitar, e aí é muito de uma coisa de você conectar com você mesmo, sabe? E como é que você descobriu isso, essa musculatura emocional? Tem alguém, a Caindo e Adriane levantando. comentou isso. Mas teve um dia que você Cara, descobriu caindo. assim, tá, olhar para isso conscientemente, porque isso faz diferença também, né? Você olhar, acordar e falar assim, gente, hoje eu não tô bem e você pode reconhecer, acolher isso, ou você pode sofrer o dia inteiro com isso e tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Sei lá, como é que você consegue acessar esse lugar, né? Como é que você aprendeu isso? Acho que assim, caindo e levantando muitas vezes, ouvindo muitas pessoas, e a terapia me ajuda muito. Eu faço terapia já faz um tempão, sabe? Me ajuda a estar presente comigo mesma, sabe? Assim, é difícil você estar presente. Muitas vezes a gente está no automático, tipo, vou falar uma coisa corriqueira aqui. Eu, enfim, vou sair para a rua e eu fechei a porta, mas aí eu volto porque eu acho que eu não fechei. Você não está presente, entendeu? Você Aham. está no automático. Então, eu acho que um dos exercícios é você estar presente, é orar e vigiar. E tem dia que você acerta e tem dia que você erra, e você vai ter que desenvolver uma disciplina para poder estar presente e compreender os seus processos, entendeu? Uhum. Deixar ser cuidado é muito difícil, sabe? Pedir ajuda é muito difícil. Onde é que Por fica quê? seu orgulho? Hã?
Por quê? Porque, primeiro que eu vim de uma família de mulheres, mulheres negras, e com aquela coisa da fortaleza, da super mãe, super mulher, entendeu? Só que, cara, quando você é super mulher, você não se deixa se vulnerabilizar, entendeu? Você acha que tem que estar forte a todo momento, e não é real. Você não precisa estar forte a todo momento, entendeu? Especialmente agora, se deixe ser frágil, sabe? Assim, quando eu falo de frágil, não é o estereótipo do sexo frágil, não é isso que eu estou Uhum, querendo dizer, mas é deixar as nossas subjetividades aparecer para a gente saber exatamente aonde está pegando as coisas para a gente poder se refazer, entendeu? Quando você não deixa nem essas fragilidades aparecer, aí, na boa, você não vai conseguir. Você vai colocando debaixo do tapete, vai colocando sorriso e está falando que está tudo bem, mas passa um dia, 2 dias, outras pessoas, outras circunstâncias vão trazer os mesmos contextos e tá lá, debaixo do tapete você não conseguiu resolver, entendeu? uhum. Mas isso é disciplina com você mesmo. E qual foi a Não primeira é. vez que você pediu ajuda? Cara, quando eu Que pedi você ajuda a lembra, tipo, primeira olhou pra isso e falou assim, tá, agora cai num buraco aqui, se alguém me der uma mão, eu não vou sair daqui. Tem que pedir ajuda. quando eu entrei para Artemisia foi um início assim, porque a feira ela funcionava, Artemisia ela é uma tinha, sei lá, aceleradora de uma negócios lá, acelera... é eu também isso. conheço. Quando eu comecei lá atrás, a Artemis olhava muito para a dimensão humana, assim, né? Do empreendedor, não tanto do negócio, mas o empreendedor. E quando eu comecei, eu vinha de um processo da feira, enfim, as pessoas já conheciam e tal, mas ela não dava dinheiro nenhum. E assim, eu tinha vindo do meu primeiro, da minha primeira dívida. E eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é o que me move, é o que me faz acordar e tá lá fazendo isso, mas assim, eu não tô conseguindo me manter disso. E aí Uhum. acho que estar dentro, né, desse contexto do processo da Artemisa, conhecer tantas pessoas, em muitos momentos eu pedi ajuda não só para empreendedores, para os profissionais que estavam lá, ouvir, foi um desses momentos, mas quando minha filha nasceu, minha avó veio me ajudar. É muito difícil criar um filho sem rede, cara. Eu sou mãe solteira, assim, se não fosse minha avó, eu não ia conseguir cuidar da minha filha, entendeu? Então, Uhum. ela me ajuda, ela é meu, assim, minha rede, meu braço, é o que me ajuda a eu poder fazer o que eu faço, entendeu? Quando eu estava sem grana para comer, vários amigos me suportaram, me ajudaram. Pessoas que, inclusive, que entraram aqui para ver a nossa live, que falaram, cara, toma aqui, toma um dinheiro para você comprar comida, sabe? Eu cheguei nesse nível e se eu fosse orgulhosa e não mostrasse a minha vulnerabilidade, certamente ninguém ia me estender a mão. Eu fui muito suportada na minha jornada. Eu não Uhum. seria o que eu sou hoje se não fosse pelas pessoas que me ajudaram, que me contribuíram de alguma forma, ou com capital social, com recurso financeiro, ou com Sim. conexões, ou com ensinamentos, entendeu? Então eu virei uma pedinte de ajuda. Me ajuda, não sei fazer, me ajuda aqui. Me ensina, que eu não sei fazer esse negócio aqui, não. E funciona. Funciona, né? Se for verdadeiro, se você tiver inteiro, sim. Se a pessoa perceber que é um pedido de ajuda genuíno, ela vai sim, com certeza te ajudar. Agora, se perceber que é uma coisa só de usurpadora, sabe, uma coisa. Aproveitador, Aí assim. não. Não, aí não. Aí a pessoa saca logo, entendeu? Então, Uhum. funciona assim. Acho que deixar ser cuidado é muito bom. Ô, Adriana, quando é que você conheceu essa sua potência empreendedora, assim, e nesse lugar do empreendedorismo negro também, que é muito mais complexo, muito mais difícil, né? Sim, é. Cara, assim, eu comecei na necessidade. Eu vendia minhas roupas, eu montei um brechó com as minhas roupas. Aí, com esse brechó, eu comecei a comprar coisas na 25 de março e vender. Depois, eu comecei a fazer coisas, fazer acessório, bolsa. Eu andava com a minha barraquinha nas costas e ia, me virava. Eu era da civirologia, né? Que é essa coisa de você se virar. O brasileiro é muito disso.
Quando eu comecei, eu falei assim, ah, quero fazer Feira Preta, aí eu fui entrando em contato com as terminologias, com contextos, aí eu fui entendendo que aquilo que eu fazia, por mais que fosse empreendedorismo da necessidade, era empreendedorismo. Aí eu fui entender que o que a minha bisavó fazia para pagar as contas de casa, que ela criava coxinha, marmitex, comida para vender, para ajudar a pagar as contas, era também empreendedorismo. Então, eu comecei a ressignificar o que eu via de Uhum. empreendedorismo, aquela coisa, sabe? Assim, empreendedor, com homem, com gravata, mas para o empreendedor real, para a vida como ela é, sabe? Assim, a mulher que levanta às 2 horas da manhã, tá no ponto de ônibus às 3h30, 4 horas da manhã para vender café da manhã, ela é uma empreendedora. Ninguém vai falar que ela não é, entendeu? Ela tem que produzir, pensar na matéria-prima, ela tem que comunicar, ela tem que pensar na logística de produção. Então, esse tema de empreendedorismo, ele precisa ser ressignificado no Brasil, porque a gente aprendeu que empreendedorismo é uma coisa glamourizada, e na real, o empreendedor é aquele que está na labuta, que pega uma ideia e vai construindo com aquilo que tem, não necessariamente com uma herança, com plano de negócio, sabe? Com essas coisas do ecossistema empreendedor. É o tipo, o que eu sei fazer, o que eu sei fazer, o que eu tenho habilidade, o que eu tenho em mãos, pode ser minhas roupas, pode ser a coxinha que a minha avó fazia, e minha primeira rede de contato é para o ponto de ônibus que eu vou vender, sabe assim? Sei. Então, o Brasil, o empreendedor real, não é glamourizado, entendeu? E o que que bom, você aprendeu várias técnicas, ferramentas, metodologias, né? Principalmente a partir do momento que você entrou ali para o time de acelerados da Artemisia, deve ter passado por outros lugares também. O que que você, olhando para trás, vendo o que você fazia lá atrás e que você aprendeu depois, o que que seria fundamental, né, para duas ou três coisas que você olha hoje e pensa, putz, se eu soubesse disso lá atrás, quando eu comecei a Feira Preta, seria muito diferente. Nossa, muitas coisas. Mas eu acho que a principal delas, principalmente para quem é esse empreendedor que vende hoje para comer amanhã, sabe, da necessidade, é que em algum momento você vai precisar, se você quiser crescer, você vai precisar estudar em relação a negócio, entendeu? Eu não digo Uhum, só aprender a fazer plano de negócios, não é isso. A feira não seria o que ela é hoje se eu não me propusesse a estudar, a conversar com pessoas, a fazer cursos, a entender de ferramentas. Por mais que, tô bombando vendendo, eu nunca precisei estudar, nunca eu tô fazendo intuitivamente. É massa, que bom que você começou com a sua intuição, mas em algum momento você vai precisar planejar e para isso vai precisar da ciência, de estudo mesmo, né? A segunda coisa é que eu venho de uma lógica do eu keep, sabe? Assim, eu faço tudo. Se eu uhum, toco piano, afino piano e carrego piano. Só que chega num determinado momento do seu negócio que não precisa ser só você, você precisa deixar de ser centralizador e deixar que outras pessoas surjam para poder também aportar dentro do seu negócio, entendeu? Com a competência e habilidade que ela tem, sabe? É meio que uhum, você dividir a liderança, sabe? Existem muitas lideranças dentro de um negócio. Tem a sua, aquela que domina mais na área de comunicação, aquele que domina mais no processo de inovação. Então, é você poder compartilhar, deixar outras pessoas chegarem e ajudar o seu negócio a crescer, sair do escopo do meu negócio, meu filho, minha paixão. Porque quando uhum, você tem uma visão muito romântica, passional, você perde a oportunidade de transformar aquilo num negócio e deixar o filho de fato ir para outros lugares, sabe? uhum. Isso eu aprendi a duras penas, assim, né? E por fim é network, assim, às vezes você pode não ter R$ 1. Eu, quando comecei, eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu lembro que eu e a minha Começou sócia a Feira Deise, na Preta? época, a Feira Preta, a gente dividia miojo, para você ter uma ideia. Com a Bárbara, nossa, qual é o dinheiro que a gente tinha? Às vezes a gente tinha dinheiro para pegar ônibus. Mas a gente tinha brilho nos olhos, um desejo, uma ideia, a gente batia a perna e a gente conversava com as pessoas. Uma Uhum, pessoa vai levando para outra. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem tem, eu posso pedir para essa que tem, entendeu? Então não é eu preciso ter o melhor modelo de negócios, o dinheiro para investir, não necessariamente, entendeu? uhum. Se você tem disposição, uma rede de relacionamento, sabe o que fazer,
Vai. Depois chegou no determinado momento, você vai precisar se dedicar para desenvolver o negócio. Aí você precisa de conhecimento, um mínimo de ciência para isso, entendeu? Para mexer no fluxo de caixa, fazer minimamente um planejamento financeiro, Ah, entender das ferramentas de comunicação e desapegar, deixar que outras pessoas também entrem no negócio, né? sim. E dos episódios que a Feira Preta teve ao longo desses quase 20 anos, assim, teve momentos muito, muito críticos ali, né, Adriana, que você primeiro teve aquela, né, vocês tiveram que sair lá da Benedito Calixto, isso já foi uma questão, né? Depois vocês tiveram problemas lá na AMB, e tudo isso tem a ver com dificuldades que talvez uma pessoa branca não tivesse, certo? Sim, super. Você quer falar um pouco sobre Sim, isso? cara, a gente vive num país que ele é racista, Quando ele você foi me contou construído no isso, eu racismo, fiquei indignado. Assim. assim. Mas olha, Porque isso as acontece até pessoas, hoje, tá? não, óbvio, né? Mas e coisas que Muitos a gente não contextos sabe. acontecem de uma maneira subliminar, assim, que não é uma maneira assim, tô sendo racista, não, mas que você vai percebendo a forma, as construções, né? De uma maneira com muita sutileza. A gente, enfim, repito isso, 400 anos, escravidão, 132 anos, a gente vem desse Brasil colônia e a gente não assumiu, ou a gente ainda não assume que a gente é um país racista, Não, entendeu? Tem muitas dificuldades em relação à participação da população negra no legado da construção do país. O Brasil ele é construído por uma realeza africana. A mão de obra que veio ser empregada no Brasil é uma mão de obra de extremo requinte, de muita tecnologia, de muitos sistemas refinados. Mas a gente não olha essa população negra como na condição de escravizada, entendeu? A partir daí, tudo que é contado nos livros de escola, todos os processos é com um olhar de vulnerabilidade e não da potência do que de fato representa a população negra. Então, durante muito tempo, a feira passou por vários processos de discriminação institucional, desde da saída de fazerem uma abaixo-assinado para a gente sair da Praça Benedito Calixto, até mesmo dentro do AMB, todo ano era uma questão, até um dia que um gerente comercial que nem tá mais lá falou assim, você não quer procurar um outro lugar não para fazer a Feira Preta? Eu falei, como assim, cara? Eu tô pagando aqui, eu não é de graça, entendeu? Meio Lady Kate, tô pagando, tipo, sabe assim? E aí eu fui percebendo que não era só a me aperfeiçoar em tentar desenvolver a Feira Preta, mas lidar com essas questões de racismo institucional. A gente vive isso até hoje. Eu ano passado tinha que fazer um doc no banco, calhou de ser no meu período que eu estava em férias e tal, e eu fui fazer na agência. Era um doc, tipo, por uma fornecedora, era 15 mil reais que eu tinha que fazer o pagamento. Era um TED que eu tinha que fazer. A mulher ficou meia hora comigo, atendente do banco, conferindo se eu era a pessoa da RG. Ela levantou da cadeira umas 3 vezes, checou meu RG, foi fazer ligações. Eu falei, cara, eu não tô entendendo por que que você tá meia hora comigo para saber se sou eu a pessoa. Tipo, você tá vendo meu RG, você tá vendo que sou eu. Meu CNPJ tá aí, porque eu tô fazendo uma checagem normal com o banco. Do meu lado, uma outra pessoa, também PJ, um homem branco, ele fez em 5 minutos, com valor menor que o meu, com valor de 5 mil reais. Por que que isso acontece até hoje, entendeu? Isso acontece de forma cotidiana, não é uma coisa que, mas tá, ficou lá atrás. Não, é uma coisa que acontece ainda nos dias de hoje. são pelo menos duas camadas, né? Homens, mulheres, né? E brancos e outras raças. Então, você olha, por exemplo, o nosso governo hoje, é eminentemente homem branco. Tem uma outra mulher ali para fazer para ser figurino, dizer que tem mulheres no governo e tudo mais. Então, até são minhas palavras aqui, porque é muito revoltante. E eu quero saber, assim, quando é que a gente vai aprender? Você está notando alguma diferença? Você percebe, por exemplo, o Preta Hub é uma iniciativa incrível, né? O fato dela existir quer dizer que existe mais espaço hoje, a gente tá avançando, evoluindo de alguma maneira. Você Sim, vive isso na pele todos os dias, né, Adriana? Então você, como outros empreendedores negros também, pode dizer melhor do que qualquer outra pessoa sobre isso. Pelo menos eu quero ter esperança de que a gente está conseguindo evoluir.
Cara, eu acho que a gente evoluiu, porque, assim, eu não quero ser a pessimista que fica só falando dos problemas e não reconhecer o quanto o Brasil evoluiu nessa questão racial nos últimos 20 anos, pelo amor de Deus. A gente, cara, é outro contexto, entendeu? Eu tive oportunidade uma vez de ir para a Colômbia. O que a gente tem de contexto no Brasil é muito diferente do que a gente tem de países que são nossos vizinhos, os países da América Latina, sabe? A gente Uhum, tem muito a poder compartilhar dessas histórias pela luta dos direitos civis da população negra. A população negra só se torna maioria nas 2 últimas décadas, com o processo de autodeclaração. Eu preciso me declarar para o censo do IBGE. Isso começa a ser quantificado e a gente hoje é a segunda maior população negra do mundo. Isso já é um avanço. À medida que a população negra se autodeclara, as dinâmicas mudam completamente. A dinâmica comercial, do capital mesmo. Hoje é muito difícil você não ter empresas que não tenham qualquer tipo de produto que leve em consideração as especificidades da população negra. Estou falando de uhum, maquiagem, coisas para cabelo. O Lázaro Ramos com a Thais Araújo, quando fizeram a campanha do Italac, o leite Italac, a população negra é que tem predominância em algumas doenças. Uma delas é a intolerância à lactose. Se não fosse por muitos desses contextos, a gente não ia saber das especificidades. Hoje você vê um ecossistema de consultorias de empresas que têm feito o processo de inclusão dentro do ambiente do mercado de trabalho formal. Você tem Empodera, você tem Afrotrampos, você tem Pregue Afro, você tem uma série de pessoas que estão dedicadas exclusivamente para colocar negros dentro do mercado de trabalho formal, pela lógica de diversidade. Você tem empreendedorismo negro, empresas que uhum. têm criado soluções para atender a demanda da população negra. O Brasil é outro. Você tem as cotas nas universidades, tem ações afirmativas, você tem Érica Malunguinho, enfim, muitas coisas aconteceram e a gente também precisa celebrar isso, entendeu? Acho que muitos movimentos organizados, coletivos, artistas, intelectuais, pesquisadores, faz com que a gente esteja nesse momento que a gente está agora. Sim, de muitos problemas, está aí hoje um dia triste, né, pela morte do menino que morreu no Rio. Por outro lado, você também tem outras coisas acontecendo. Você tem a dualidade, você tem o genocídio, mas você tem essa potência empreendedora. As coisas estão andando muito juntas. E uma vez a Sueli Carneiro falou que eu fui numa palestra dela, ela falou assim: o mito da democracia racial caiu por terra, né? Que todo mundo, o Brasil é tudo misturado, então não se tem racismo no Brasil, porque, né? Só que não existe isso, esse mito não existe mais, o mito da democracia racial. À medida que a população negra ela emerge, mais a intolerância à questão racial aparece, entendeu? Isso está muito aflorado, na internet, nos ataques a Maju Coutinho, tudo assim, quanto mais a gente emerge, mais visibilidade a gente tem, mais a gente consegue acessar alguns lugares, mais esse racismo vai aparecer e mais processos vão acontecer, desde o genocídio até violência doméstica, entendeu? Muitas coisas andando tudo junto, sabe? Uhum. E no ano passado, no final do ano, vocês fizeram uma pesquisa com o plano CDE, né, sobre empreendedorismo negro. O que vocês descobriram na pesquisa, assim, quais os aprendizados, como é que ela foi usada depois? Cara, muitas coisas legais, assim. Acho que duas coisas interessantes, né? A gente fez uma pesquisa em todo o território nacional, com mais de 1.000 pessoas que responderam as perguntas. Dessa pesquisa saíram 3 personas, 3 perfis de empreendedores. Um é pela necessidade, que era eu, minha avó, quando eu comecei. O outro é por vocação, quando você vê o jovem negro empreendendo e ele quer estar empreendendo, não é porque ele está passando necessidade que ele está empreendendo, não é porque ele perdeu o emprego, é porque ele realmente quer criar um negócio. E o terceiro que é o engajado, que é o empreendedor que cria, o empreendedor negro que cria soluções especificamente para atender as demandas da população negra. Então, Diaspora Black, Conta Black, Feira Preta, enfim, esses cases Uhum, específicos, né? Isso foi muito legal, entender, saber o percentual de necessidade, de vocação engajado. Você tem um número ainda muito grande de necessidade, mas cada vez mais você tem jovens que estão empreendendo por vocação, e você tem uma parcela que é os engajados,
que tem criado soluções para atender, mas que ainda é uma parcela muito pequena e que eu acho que se conseguissem suportar com acesso a crédito, você teria as duas coisas, a vocação e o engajamento e a circulação monetária, e o tal do black money ia de fato circular entre esse perfil, né, de empreendedores. A outra coisa é que há especificidades entre empreendedores brancos e negros. Uma delas está numa questão relacionada à saúde mental. Esse foi um dos temas levantados, que Uhum. é boa parte desse empreendedor nem se reconhece como empreendedora. Ah, imagina, eu não sou empreendedora, eu estou fazendo aqui minha coisinha, mas eu não sou empreendedora. Se ela não se reconhece como empreendedora, ela não consegue acessar o que o ecossistema oferta para ela quando ela fala, sou empreendedora, então vou pedir acesso ao banco, porque esse banco está falando especificamente com recorte de mulheres. Ela deixa de acessar alguns mecanismos, entendeu? Então, Uhum. a dimensão da subjetividade da saúde mental é uma das coisas mega importantes nessa jornada empreendedora. E dessa pesquisa saiu o mapa de ecossistema, que são 9 áreas que são importantes nessa jornada empreendedora, que está desde acesso ao crédito, rede de apoio ao empreendedor, formalização, comunicação, dados, tecnologia, acesso a mercado, e quais são as organizações e empresas que cumprem essa etapa. Então, a ideia do mapa é para que a gente deixe de fazer sobreposição e a gente seja mais complementar, entendeu? Porque a gente também vive num momento bastante canibal, né? A gente se canibaliza. Sabe, o mercado, de uma certa mesmo dentro do tema de negócios sociais, a gente bate na porta das mesmas empresas, a gente lança os mesmos produtos, a gente tenta procurar o mesmo cliente. Na verdade, cara, há uma diversidade muito grande que pode ser construída e nem todo mundo precisa saber fazer tudo ou faz tudo. Eu sei qual é a vocação da feira, qual é a especificidade, o que ela entrega. Eu não consigo entregar a jornada toda, mas talvez a outra organização aqui do lado consiga entregar o que eu não entrego. E é isso que eu sinto falta, da gente poder ser mais, ter um pensamento sistêmico em relação ao impacto. E isso poderia ser utilizado agora, em tempos de Covid, entendeu? E Será que você. é só um bairro que precisa de cesta básica? Será que esse bairro precisa de outra coisa também, entendeu? Aham. E na Feira Preta você já consegue fazer isso de alguma maneira? Cara, sim, na gestão, sim. A feira não tem um modelo de gestão de CLT, por exemplo. A gente tem uma série de microempreendedores negros, em sua grande maioria, que suportam as ações que a gente desenvolve. Então, o designer tem uma empresa, a assessoria de imprensa tem uma empresa, o advogado tem uma empresa, o escritório de contabilidade. É como se a gente tivesse um mapa de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas que entregam o que a feira precisa para ela acontecer, entendeu? Aham. É uma outra lógica de gestão, sabe? E esse designer não tem só a Feira Preta, ele tem também outros clientes. A Feira Preta é uma das entregas dele. Então, Quantas é como pessoas se a fazem gente, parte dessa rede hoje? dessa rede hoje de microempresas, umas 15, 20 empresas, assim, que Aham. tocam de diversas áreas, assim, desde produtora, o cara que tem a empresa de som, o designer, assessora de imprensa, o contador, enfim, cada um tem a sua própria empresa e a gente se junta e entrega o que é necessário entregar, sabe? Legal. Adriana, eu te entrevistei para o livro, né? Daí você contou uma passagem muito, muito bacana lá, que foi um momento que você estava super mal, deprê lá, e uma amiga sua mandou uma mensagem falando de um jantar que você ia. Você quer contar um Uhum. pouquinho dessa história? Eu acho muito legal. Cara, em 2017 eu tava Tá na lama, caminhando para o assim. final aqui, então acho que vale a pena acabar com essa nota boa, né? Eu tava no fundo do poço, assim, muito sem grana nessa época que eu tava aí com essa coisa das pessoas me darem grana pra eu comer, assim. Eu tava realmente mal, Isso tinha assim. acontecido por quê? Porque tinha dado Porque eu tinha problema. fracassado na Feira Preta. Em 2016, eu tinha feito a feira de 15 anos, tinha saído de um trabalho para me dedicar para a feira. Minha filha, quando nasceu, eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional, fiquei lá por 2 anos e pedi para sair para me dedicar para a feira de 15 anos. E a gente esperava um público de 15 mil pessoas e só foi 4 mil pagantes. E aí eu assim, fiquei quebrada, né? Porque mais de 200 mil de conta para pagar de fornecedores, artistas, do próprio local que eu locava.
E aí eu tive assim, mudar de casa, tudo, mudar minha filha de escola, tudo, minha vida mudou completamente. E Uhum. aí eu tava um dia chorosa em casa com a minha filha assim no colo, uma amiga falou assim: "Ah, tá chique, vai jantar com o Obama". Eu: "O que que você tá falando, cara?". Ela: "Você vai jantar com o Obama". Eu falei: "O que que você tá falando? Você tá sonhando". Aí ela pegou e me mandou a nota do Anselmo Góes do jornal o Globo, falando que eu, Lázaro Ramos e a Thaís Araújo tinha sido agraciados com um prêmio chamado MIPED, que é um prêmio que surgiu nos Estados Unidos para premiar lideranças negras, né, em um contexto global, e que ia ter um jantar e que Obama tinha sido convidado também. Aí, logo depois, eu compartilhei com algumas amigas e elas falaram assim: não, você tem que ir. Eu falei: minha filha, eu não consigo nem se eu quiser ir a Santos, eu vou conseguir a Santos, porque eu não tenho dinheiro. Quanto mais ir para Nova York para jantar com o Obama. E aí, eu assim, tava super cheirosa nesse dia, fui tomar banho, fui cuidar da minha vida. Quando eu voltei para pegar o celular, elas já tinham criado uma campanha do Kikante e já tinha de pessoas doando dinheiro. Eu recebi assim, mais de 10 mil reais e eu fui lá nesse jantar. O Obama não foi, mas estava a Thaís, o Lázaro e tantas outras lideranças de diversos países, da Jamaica até, sei lá, o Sudão, Egito, sabe? E foi muito interessante, porque aí quando eu volto com a certeza de que eu precisava continuar esse trabalho. Imagina ter um reconhecimento internacional, entendendo qual era o legado da Feira Preta e como assim acabar tudo isso porque eu estava endividada, assim, né? Isso era mais Uhum. uma de muitos processos dessa jornada da Feira Preta. Então, o que me faz voltar para o jogo de novo foi isso. Depois veio capa de revista, veio um monte de coisas que eu nunca pensei. A feira passa a ser reconhecida não só pela comunidade negra, a feira começa a ser compreendida por São Paulo, pelo Brasil, a partir dessa história do prêmio. Antes Uhum. ficava muito restrita à comunidade negra, sabe? Importante ter esse carimbo, né? De alguma maneira as pessoas super valorizam isso, Sim, mas também é um reconhecimento foi um muito bacana, reconhecimento. né? E assim, eu me deixei ser ajudada e cuidada, porque mais de 90 pessoas doaram, pessoas que eu nunca vi na minha vida, não sei quem Uhum. são, e agradeço, aproveito esse momento para agradecê-las, porque foram as pessoas que doaram para que eu pudesse viajar, entendeu? Demais, demais, demais. E como é que nasceu o Preta Hub? Porque é uma evolução da Feira Preta. Qual foi a necessidade, qual a dor que fez ele nascer? Então, a gente já fazia várias coisas, mas não com um olhar sistêmico. E a gente criou um guarda-chuva, né? Que é criação, produção, distribuição e consumo. Então, desde apoiar o empreendedor a criar o produto até o processo final, que é o escoamento. A gente Uhum. fazia coisas, mas de forma muito fragmentada, não com pensamento sistêmico. E aí, em 2018, a gente começa a entrar em contato com o Conselho Britânico, o British Council, que apoiou o desenvolvimento de uma metodologia que chama Frolab. E essa metodologia a gente passou por vários estados. O ano passado foram 10 estados. A partir desse programa, a gente foi estruturando outras ações. Então, desde o desenvolvimento do produto até o escoamento final, fazer pop-ups em shoppings ou até fazer o escoamento do produto no Mercado Livre, né? Vender online. E aí a gente cria um guarda-chuva que é o Preta Hub em 2019, reposicionando as coisas da Feira Preta, não só a feira em si, mas todas as ações para se chegar na Feira Preta. Uhum. É um olhar sistêmico de desenvolver toda a cadeia, Toda a né? cadeia, assim, desde quem produz até quem consome. E qual que é o período do ano da Feira Preta? A feira acontece no final do ano. Em 2016, quando eu quebrei, né? Em 2017, eu faço uma remodelagem dela com várias pessoas, em cocriação com muitas pessoas, inclusive pedindo ajuda. A feira se torna um festival. E hoje ela começa em novembro, em uma programação que pega quase um mês inteiro e finaliza em dezembro, com ela no Memorial na América Latina. Agora, com esse novo contexto, eu não sei ainda se vai ter feira esse ano, feira física, né? Pode ser que a gente faça algum festival online, mas feira Uhum. física esse ano eu acho muito difícil a gente conseguir fazer. É essa pergunta que eu queria fazer agora, emendando. Quem sabe, né, o que vai acontecer Quem sabe o que amanhã? vai acontecer? Como é que a Eu gente vai se assim, preparar?
Já tenho me preparado para, né? Que também é um momento de repensar para mim, sabe? Quando quebrei em 2015, eu me questionava qual era a função da feira, se fazia sentido ela continuar existindo, né? Foi perguntas profundas e doloridas para passar por um processo de remodelagem dela. E agora, Aham. de novo, a gente tem que modelar diante desse novo contexto. Uhum. E por que a feira existe? Cara, tantas coisas, tantos significados. Acho que para Temos valorizar dois essa minutos, está potência, acabando. e esse legado da população negra, para fomentar, para inspirar, para encontrar, enfim, para dizer o quanto a gente é importante, o quanto a gente contribuiu para tudo isso que a gente tem hoje. E é uma missão que está sendo cumprida lindamente. Ah, obrigada, Parabéns, Adriana. obrigada, Muito legal. Muitíssimo obrigada, obrigado Rodrigo. pelo teu tempo aqui, pela conversa gostosa, por contar tantas coisas bacanas. Assim, eu sou muito fã do seu trabalho e desejo muita força para você continuar inspirando tanta gente e mostrando essa potência negra que para mim é muito inspiradora. Imagina, eu sempre gosto quando a gente faz as nossas prosas, porque elas são tranquilas, né? Elas são calmas, são de presença, né? Então, eu agradeço o convite e fica aqui a minha reciprocidade em relação a você, ao que você também tem feito dentro desse tema de impacto social, de negócios sociais, tanto dando visibilidade quanto trabalho de formiguinha mesmo, né? Apoiando para que, de fato, os empreendedores, as marcas consigam entender a importância desse tema. É isso. Tamo juntos. Obrigado, querida. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Valeu.